Olá, hoje eu quero conversar com você sobre um livro do Antigo Testamento, livro de Crônicas, e também conversar com vocês um pouco sobre a vida do rei Josafá e de como o exemplo dele é importante para nós. Josafá foi um rei da tribo de Judá e na época ele foi um dos reis que amou ao Senhor. Foi um dos reis que seguiu a palavra de Deus. Naquela época, reis entre Judá e Israel eram postos e depostos, morriam, enfim, e muitos seguiam a palavra de Deus, ouviam o que Deus falava, se deixavam levar pela palavra de Deus e, de uma certa forma, colocavam isso para o povo de Israel. E alguns reis não. Alguns reis viviam a vida conforme eles imaginavam, conforme eles queriam, e não seguiam a vontade de Deus, não eram devotos a Deus, não criam em Deus e levavam a vida que eles queriam. Mas Josafá foi um desses reis que seguiu a Deus. Ele era extremamente temente a Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele sempre que ele tinha que tomar alguma posição, alguma atitude, ele sempre se colocava diante de Deus em oração. E em um certo momento do reinado dele, no livro de Crônicas, no capítulo 20, livro de Crônicas 2, capítulo 20, conta essa história de uma guerra de nações vizinhas que viriam para atacá-lo. E eram nações muito poderosas, muitos homens. Então eu vou lendo um pouco do capítulo 20, se você quiser seguir aí na sua Bíblia, tá? Segunda Crônicas, capítulo 20. Ou então te convido para olhar depois, se tu não tiver com a tua Bíblia aí agora no momento. Mas é uma história muito bonita. Então, ele estava sendo atacado pelos Moabitas, ali no capítulo 1, né? No versículo 1 diz que sobre os Moabitas, dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Os mensageiros informaram a Josafá que um exército enorme de Edom vem de lá do Mar Morto contra o rei. Já está em Zazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor, como ele sempre fazia. Ele se colocava diante de Deus, né? Era um homem comum que tinha muitos medos, né? Ele tinha ansiedades, tinha preocupações com as situações do mundo que cercavam ele, e ele então ficou com medo da informação que ele tinha, de saber que tinha vindo, que um exército estava vindo contra ele, contra o reinado dele, para guerrear, para tomar conta do reino dele, né? E ele ficou amedrontado. Ora, quem de nós, na nossa vida cotidiana, já não sentiu medo, já não ficou amedrontado diante de uma situação? E Josafá também, amedrontado. Entretanto, ele pediu orientação ao Senhor, né? E não só isso, não só ele se colocou diante de Deus, mas ele ordenou um jejum em toda Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Então, ele não só se colocou diante de Deus, mas ele pediu ajuda. Pediu ajuda para os irmãos, aqui, se nós formos colocar hoje, para os nossos irmãos da fé, para as pessoas que a gente conhece, que também temem ao Senhor. Quantas vezes tu não pediu, ora por mim, ora, estou precisando de oração, eu vou passar por uma situação difícil, ora por mim. Então Josafá, além de se colocar diante de Deus em oração, ele também pediu ajuda, pediu para que as pessoas se colocassem em oração. E aqui ele fez uma prática que talvez não seja muito comum entre as pessoas, ou seja, enfim, mas ele não só orou, ele jejuou também. E o jejum é um momento onde tu te coloca diante de Deus e só diante de Deus, mais nada. Nenhuma. O jejum tem essa função de nos criar uma intimidade muito grande diante de Deus, porque a ideia do jejum é justamente essa, de se colocar em oração diante de Deus e não se preocupar com mais nada, né? Normalmente a gente procura
período onde a gente está mais tranquilo, ou, enfim. O objetivo do jejum é única e exclusivamente criar intimidade com Deus muito forte, muito forte. Além daquilo que a gente já tem do dia a dia, das nossas orações normais, né, que a gente ora por um período e depois volta para a nossa rotina. No dia do jejum, a nossa rotina é estar na presença de Deus. O jejum tem essa função de não se preocupar nem com o que comer, e sim estar na presença de Deus. Então ele também jejuou na presença de Deus. E ele se pôs de pé diante da comunidade e começou a orar. E ele começou ali no versículo 6, diz: E orou: Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a ti. Então ele orou em adoração a Deus. E quando eu comecei a minha vida de oração, eu aprendi uma palavra que se diz acipa. Elas são 5 letras e cada uma dessas letras tem uma função dentro da oração. Então, o primeiro A é adorar, o C é confessar, o I é interceder, o P é pedir e o A é agradecer. E quantas vezes a gente não começa a nossa oração, muitas vezes agradecendo, né? Porque a cipa é um A no início e um A no final, mas o primeiro A é o de adorar. Então, essa posição de se colocar diante de Deus em adoração. Por que isso? Você pode pensar, porque Deus gosta de ser bajulado. Não, Deus não precisa ser bajulado por pessoas como nós, pecadores. Ele não precisa disso. Essa adoração que a gente faz de enaltecer o nome de Deus, de engrandecer o nome de Deus, de reconhecer o poder e o senhorio de Deus, não é para Deus, é para nós. Claro que Deus se agrada da nossa oração, mas principalmente essa adoração tem o objetivo de nos trazer à memória quem é o nosso Deus, de nos convencer para quem que a gente está pedindo socorro, de nos dizer, tu és o Deus Todo-Poderoso, eu sei que tu és. Então isso agrada a Deus, a nossa oração de adoração agrada a Deus. Foi para isso que a gente foi feito, nós fomos feitos para adorar a Deus. Mas, principalmente nesse momento, essa adoração serve principalmente para nós percebermos quem é o nosso Deus. Que Ele é todo-poderoso, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é infinito, que Ele está em todos os lugares, que Ele sabe de tudo. Então a adoração, e assim como Josafá iniciou, né, dizendo que somente tu és o Deus dos céus e da terra, ele sabia quem era o Deus dele. E a adoração nos leva a esse momento, de estar na presença de Deus e de reconhecer o seu senhorio, o seu poder, e colocar a nossa vida nas mãos dele. Então, para isso que serve a adoração também, além de engrandecer e enaltecer o nome de Deus. E Josafá começa a oração dele assim. E ele vai falando, né, vai orando, e vai justamente dizendo essas palavras que vão enaltecendo, e vai colocando toda a situação, né, diante de Deus. Então, aqui no versículo 8, o teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra a teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos na tua presença diante de ti. E ele vai orando assim, né? Vai continuando e vai falando, né? Lembrando que esse povo que está vindo contra ele foi um povo que Deus não permitiu que Israel, na época que entrou em Canaã, lutasse contra eles e acabasse com o povo. Então agora esse povo estava se voltando contra eles, né? Então mostrando a ingratidão, né? E eles dizem assim, esse povo agora veio nos expulsar da terra que tu nos deste, da tua terra que tu nos deste, eles vieram nos expulsar, né? Então, e aí ele, mais uma vez, vai falando, vai orando, vai botando a situação dele, o problema dele diante de Deus. E ali no versículo 12, ele diz, ó nosso Deus, não nos castigará por isso, né? Porque não mataram, porque não temos forças para lutar com um exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Então aqui ele, além de colocar toda a situação dele, ele mostra o
quanto ele é miserável, de não ter forças. Ele sabe que ele não tem condições de vencer aquele exército todo. Ele reconhece que ele é fraco, que ele não tem nada, mas a única coisa que ele tem é saber que o socorro dele vem de Deus. E aqui a gente pode fazer um questionamento quantas vezes nós também estamos diante de um exército numa batalha, né? Então, se a gente for pensar muitas vezes nas nossas batalhas, que seja uma doença, que seja um vício, situações emocionais que hoje em dia afligem o nosso mundo, é uma batalha, depressão, ansiedade, né? Quantas pessoas batalham contra isso? Quantas pessoas batalham contra inimizades e dissensões e brigas com parentes, com familiares, né? Isso tudo são batalhas que a gente vive hoje em dia. E a gente se colocar diante de Deus nessa condição de dizer, eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei como essa doença, como vai ser. Eu vou fazer o tratamento, mas eu não sei como vai ser. Eu não sei, esse meu vício, eu não consigo largar o meu vício, né? Meus parentes brigam comigo, não me entendem, não me aceitam, ou eu também, enfim. A gente sabe qual é a batalha, cada um sabe qual é a sua batalha que está enfrentando nesse momento. De uma depressão, de uma ansiedade, de uma tristeza tão profunda que não consegue exercer suas atividades normais e rotineiras, né? Então, cada um aí no seu interior sabe qual é a sua batalha. Mas de se chegar diante de Deus e dizer, eu não sei fazer nada, eu não sei o que fazer, eu não sei como isso vai se resolver, eu não tenho forças, eu não tenho condições, mas nós esperamos no socorro que vem de Ti. O socorro, a resolução desse problema está no Senhor. O socorro vem de Ti. E isso Josafá faz. Ele reconhece que ele é incapaz, mas ele espera no Senhor. E vai se desenrolando, né? Enquanto ele orava, o Espírito do Senhor veio sobre um profeta, ali no versículo 14, o Espírito do Senhor veio sobre um homem, ali no meio. Seu nome era Jaaziel, né? Ele era um levita, descendente descendente de Asaf. E aí, esse profeta, né, no meio do povo, porque o Josafá ele tinha um exército, mas não o suficiente para combater esse exército que vinha contra ele, porque foram vários reinos que se juntaram e formaram, né, um exército muito poderoso. E então ele não só juntou o exército dele, mas ele juntou todo o povo, todo o povo. Tanto que ali conta que tinham mães e crianças, e no meio desse povo todo se levantou esse profeta, o Jaaziel. E aí o Jaaziel, inundado pelo Espírito Santo, né, que foi, o Espírito Santo veio até ele e disse para ele. E ele disse, a Jaaziel disse no versículo 15, escute-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Então era um povo bem grande. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo. Não fique desanimado por causa desse exército imenso. Aqui, cada um sabe o seu exército que está enfrentando, né? Pois a batalha não é sua, mas é de Deus. E esse versículo 15 aqui é incrível porque justamente, né, Josafá encontra um problema, que é essa batalha de um exército gigantesco, se coloca em oração, jejua, se coloca em adoração diante de Deus, reconhecendo quem é o Deus dele, reconhecendo que Deus é todo-poderoso, Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos. E nesse momento em que ele adora Deus e que ele reconhece que ele é pequeno, que ele não tem forças, que ele não tem condições, Deus manda essa mensagem para ele e diz: não tenha medo, não fique desanimado por causa desse exército imenso que batalha contra ti, porque a batalha não é sua, é de Deus. Então, nesse momento, também quero trazer para nós essa meditação, essa reflexão. Independente da batalha que tu possas estar passando agora.
qual deveria ser a tua atitude? A tua atitude deveria ser se aproximar de Deus, reconhecer que Ele é Senhor, adorá-lo e saber que a batalha que tu estás enfrentando, seja ela qual for, se tu estás com Deus, essa batalha não é tua. Essa batalha é de Deus. E aqui ele diz, escuta, Josafá. E aqui eu quero dizer, escuta, seja qual for o teu nome. Seja Adriana, Josafá, enfim, Maria, João, José, enfim, não interessa. Deus sabe o teu nome e Ele está dizendo para ti isso. Escuta, essa batalha não é tua. Não tenha medo e não desanime, porque esta batalha é de Deus. E então, depois dessa declaração, né, depois que esse profeta falou, o povo todo cantou louvores, agradeceu, engrandeceu o nome de Deus, aí sim exaltando, cantando alto. Aqui fala que eles cantaram alto ao Senhor, em voz alta, cantaram louvores a Deus por essa mensagem, né? E aí ali diz que também ele só disse assim, tomem, fiquem, né? Deu uma ordem, né? Ele disse, a batalha não é sua, é minha, é de Deus, né? E diz assim, tomem sua posição, né? Pediu para que eles fossem, né? Tomar sua posição diante da situação, diante da batalha. Tomem sua posição, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Então aqui ele estava justamente dizendo como é que ia acontecer. Ele não disse, simplesmente a batalha é minha, acabou e pronto. Não, ele disse, tomem posição. Então, quantas vezes eles foram até o campo de batalha e tomaram posição? Então, quantas vezes na nossa vida também não é assim que a gente precisa tomar uma atitude? Às vezes, a nossa luta interna de medos, preocupações e ansiedades, a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso. De não ter medo, de confiar. Mas, às vezes, dependendo da situação, a gente precisa muito mais do que isso. A gente precisa de ter uma atitude, precisa de ter uma ação. Então, assim como Josafá teve que ir até o campo de batalha com todo o exército dele, mesmo que fosse um exército pequeno, eles foram até lá, tomaram uma posição. Entretanto, eles sabiam que Deus iria vencer aquela batalha. Eles não sabiam como Deus ia fazer isso. Eles não tinham ideia de como Deus ia vencer essa batalha. Mas eles sabiam que Deus ia vencer. E mesmo que ele tivesse um exército que fosse 10 vezes menor do que o exército que ia batalhar contra eles, ele foi e tomou posição e ficou lá esperando o livramento de Deus. E foi assim que aconteceu. Nos versículos seguintes conta exatamente isso, né? Que eles foram e então eles chegaram lá em direção, levantaram de manhã, foram em direção ao monte onde aconteceria a batalha, né? E foram cantando e louvando. O povo foi, né, cantando e louvando, e eles cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Tá? Isso está lá no versículo 21, para quem está me acompanhando. Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Então eles foram para a batalha cantando e louvando a Deus. Deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Assim, nessa atitude é que eles foram para a batalha, cantando e louvando a Deus. E enquanto eles cantavam, iam se dirigindo para a batalha, cantando e louvando o nome de Deus, foi nesse momento que Deus agiu. Então, isso é muito incrível de ver que quando a gente entrega a vida da gente para Deus e a gente confia plenamente nele, é nesse momento que ele age. Então, ele orou, adorou, confessou que não era ninguém, Jesus deu para ele a promessa, ele acreditou, mesmo sem saber como ia acontecer, mesmo sem imaginar, né, como é que seria essa situação. Deus não deu mais pessoas, um exército maior ou mais armas. Não, ele vai com o que tu tem, que eu vou te livrar. E eles foram. E foram, não simplesmente foram caminhando com medo ou de qualquer... Eles foram louvando e adorando a Deus. É assim que eles foram enfrentando a batalha. Foram para o campo de batalha. E enquanto, no versículo 22, depois vocês podem estar lendo lá, enquanto eles foram para a batalha, foi nesse momento em que eles estavam cantando e louvando a Deus que Deus agiu.
e Deus criou uma confusão entre o exército que já estava lá, e eles acabaram se matando, o exército inimigo acabou lutando um contra o outro e se matando, e quando Josafá chegou no campo de batalha com o povo de Israel, com o exército dele, já estavam todos mortos. Ele não precisou batalhar, ele não precisou lutar, ele não precisou perder uma única pessoa, um único soldado do exército dele. Porque quando ele chegou no monte, os exércitos inimigos já estavam todos mortos. Deus já tinha criado entre o exército uma confusão e eles acabaram se matando entre si. E não escapou um único inimigo, entretanto, do povo de Judá, do exército de Josafá, salvaram-se todos. E é interessante que era hábito naquela época, quando tinha uma guerra, o vencedor ele podia recolher o despojo, né? Que é justamente aquelas coisas todas que o exército leva, as armaduras, as lanças, enfim, tudo que eles encontrarem de valor no povo, né, no exército que foi abatido, eles podem levar para si. Isso era como uma medalha da batalha, né? Então, aqui me chama a atenção justamente, né, que Deus não só deu a vitória para Josafá, mas eles puderam levar esse despojo, e aqui fala no versículo 25 que eles não eram tanto despojo, tanta coisa que eles conseguiram carregar de volta, que eles levaram 3 dias carregando, e eles não conseguiram pegar tudo. Então, muitas vezes, Deus não te dá só a vitória sobre a batalha, mas Ele te dá o prêmio. Então, conseguir ver que nós temos um Deus tão maravilhoso, desse tamanho, é muito bom. De saber que Ele vai nos dar vitória, no tempo certo, no momento certo e da forma correta, Ele vai nos dar vitória. Mas muitas vezes Ele não vai nos dar só a vitória. Ele vai nos dar o prêmio, que é uma paz, que é uma libertação, que é uma cura. Nós não sabemos. A única coisa que nós precisamos fazer é pegar o exemplo de Josafá e confiar. Confiar que Deus vai executar aquilo que Ele tem preparado para nós. E andar nessa confiança, com alegria no coração e com louvor nos lábios. E sempre engrandecer o nome de Deus, né? E depois dessa batalha, Josafá teve paz por muitos anos, porque todos o povo na volta, né, todos os outros reinos viram o que Deus fez na vida de Josafá. E eles sabiam que Josafá era diferente, era especial. E então essa meditação assim é muito bom a gente perceber que assim como Deus fez na vida de Josafá, Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Independente da batalha que a gente está enfrentando, Ele quer dizer que está contigo, que sabe do teu medo, da tua angústia, mas que tu não precisa temer, porque se tu confiares plenamente nele, como Josafá fez, colocares um louvor de adoração no teu lábio para adorar a Deus, a vitória vai ser dada para ti, independente daquilo que tu estás buscando de vitória. E eu não sei, mas Deus sabe, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Então, que a gente possa se colocar diante de Deus nessa posição de louvor, de adoração, de reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, adorá-lo, honrá-lo e agradecer por tudo que Ele fez e que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Que Deus possa estar te abençoando grandemente e que esse exemplo de Josafá seja o exemplo da vida de cada um de nós. Que a gente possa sempre confiar em Deus, assim como Josafá confiou, e que a gente possa adorar ao nosso Deus, porque foi para isso que a gente foi feito. Nós fomos feitos para adorar a Deus e confiar no poder dele, porque ele é o único Deus todo-poderoso que pode vencer qualquer batalha. Quando tu estiveres com medo, aflito, que nem Josafá estava, lembre-se, a batalha não é tua, a batalha é de Deus. Ele não vai te dar só a vitória, Ele vai te dar o prêmio também. Que Deus abençoe ricamente a tua vida.